Vamos lá para a nossa aula de regra de 3, tá? Regra de 3, vamos aos pontos mais importantes, tá? A regra de 3, ela é mais demoradinha para as explicações, mas eu vou tentar manter os 15 minutos, tá? Nem que eu envie por PDF as questõezinhas que eu separei para a gente tentar resolver nessa aulinha. Vamos lá. Em regra de 3, quando que a gente usa? Quando houver problemas envolvendo comparação, proporção, se e então, tá? Toda vez que tiver comparação, proporção, se isso, então aquilo, a gente usa a regra de 3, tá? Dentro da regra de 3, nós temos a simples, que é com duas grandezas, tá? E temos a regra de 3 composta, que é quando tem mais de duas grandezas, tá? Mais de 3. Então, dentro da regra de 3 simples, a gente tem a direta e a inversa, tá? A inversa a gente vai ver mais pra frente. Vamos ver agora o que seria a regra de 3 direta. Quanto mais, mais. Eu trouxe esse aqui para vocês não esquecerem, tá? Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Ou seja, se uma coisa sobe, a outra sobe. Se outra desce, a outra também desce. Nós temos lá a proporção de frações, tá? A sobre B igual a C sobre B. Aí, depois disso, vem a multiplicação cruzada, né? A vezes X, ó. E B vezes C, tá? A multiplicação da proporção lá. Isso aqui nada mais é do que uma proporção de frações, tá? Vamos para os exemplos que ficam mais fáceis de vocês compreenderem. Exemplo 1. 6 canetas custam R$48. Quanto custam 9 canetas? Então, a primeira coisa, a gente vai pôr o Czinho de caneta. A primeira lá eram 9, né? E o Rzinho de reais. Então, 6 canetas custam 48. 9 canetas custam quanto? Então, X. E 6 canetas custam 48. Então, a gente faz essa relação. A gente não sabe quantas canetas custam, né? Mas a gente sabe que 6 custam 48. Então, na comparação, isso entra na proporção também. E se 6 canetas custam 48, então quanto custam 9? É nesse sentido, tá? Fazendo a multiplicação cruzada, vai ficar 9 vezes 48 igual a 6 vezes X. Tá? 9 vezes 48, vamos fazer essa multiplicação aqui do lado. 8 vezes 9, quanto que é 8 vezes 9 lá na tabuada? Ó, 9 vezes 9 é 81, então 9 vezes 8 vai dar 72, tá bom? 9 vezes 4 dá 36, e 36 mais 7, 43, tá bom? 432 igual a 6 vezes x, que é 6x. Agora, a gente faz a divisão. Isso aqui vem de equação, né? Equação de primeiro grau. Então, x vai ser igual a 432 dividido por 6. Vamos fazer lá. Vamos fazer aqui em cima, tá? 432 dividido por 6. Ó, o 4 não dá, pega o 43. O que chega mais próximo é o 7, que vai dar 42, né? 3 menos 1. 3 menos 2, 1. E 4 menos 4, 0. Baixo o 2, formando 12, que vai dar o 2, tá? Então, a gente achou como resultado que 9 canetas custam R$72, tá bom? Essa aqui é uma regrinha de 3 simples e direta, porque conforme aumenta a quantidade de canetas, sobe a quantidade de reais, tá? Vamos ver agora a inversa. A inversa diz assim para nós: quanto mais, menos, e quanto menos, mais. Ou seja, é o contrário, tá? Então, vamos ver isso em exemplos práticos. Nosso exemplo prático da regra de 3 inversa. 5 máquinas fazem um trabalho em 12 dias. Em quantos dias 10 máquinas fazem o mesmo trabalho? Então, como que a gente faz isso daqui? Então, vamos pôr o Mzinho de máquinas e o D de dias, tá? Então, 5 máquinas fazem o trabalho em 12. Em quantos dias, então, X, 10 máquinas fazem esse trabalho? Então, vamos lá, o X está aqui, né? Vamos pensar aqui. Se diminui a quantidade de dias, vocês compreendem que aumentará a quantidade de máquinas para realizar um trabalho? Sim, né? Vamos continuar lá. Geralmente, a gente pega como parâmetro o X, tá? Então, se eu escolhi para baixo, mas eu poderia também escolher para cima a setinha. Se eu fosse pensar o contrário, seria: se aumenta o número de dias, então diminui o número de máquina, tá? Então, eu coloquei isso daqui de forma aleatória, só para a gente fazer a nossa consciência aqui de exercício.
Regra de 3, antes de você jogar na fórmula, a fórmula é simples, você tem que fazer uma análise, e essa análise foi a que eu fiz agora, tá? Então, o que a gente faz agora? Se uma desce e uma sobe, você inverte essa parte aqui, tá? Então, fica assim, ó. 12x igual a 5, a 10, que agora inverteu, né? 10 sobre 5. Multiplica cruzado, vai ficar 10x igual a 12 vezes 5, vamos fazer essa conta. 12 vezes 5, ó, 5 vezes 5, 2 vezes 5 vai dar 10, vai 1, e 5 vezes 1 vai dar 5, mais 1, 60. Aqui, ó. X vai ser igual a 60 dividido por 10, corta 0 com 0, x igual a 6, tá? Então, o que a gente achou? A gente achou que 10 máquinas fazem o serviço em 6 dias, tá? Diminui lá o número de dias, tá bom? Vamos agora para a nossa regra de 3 composta. É quando tem 3 ou mais grandezas. Vocês lembram lá que quando era a regra de 3 simples, ó? Quando era a regra de 3 simples, eram só 2 grandezas, né? Aqui agora aumenta. E isso daqui confunde os alunos, tá? Então vamos continuar. A direta aumenta, a mesma coisa que a simples, e a inversa aumenta, diminui. É o mesmo caso que a gente viu aqui nesse exemplo 2. Nós vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês lembrarem como é que faz a regra de 3 composta. Primeira coisa, vamos montar lá a nossa tabelinha. Tabelinha é isso daqui, tá? Se você olhar assim, ó, ela é uma tabelinha, né? Eu não gosto de fazer isso, eu faço direto assim. Mas isso aqui, toda vez que o professor fala, monte a tabelinha da regra de 3, é isso aqui que ele tá falando. Então, vamos lá. Se 5 máquinas fazem um serviço em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia, em quantos dias 10 máquinas farão o mesmo serviço trabalhando 8 horas por dia? Então, Mzinho de máquinas. Eu vou trocar a caneta porque essa aqui começou a falhar. Rapidinho. Ó, Mzinho de máquinas, né? Que a gente fez aqui. D de dias e H de horas, tá bom? Então, vamos lá. 5 máquinas fazem um serviço em 8 dias, trabalhando 6 horas. Em quantos dias 10 máquinas, então o X vai estar em dias, né? 10 máquinas farão o mesmo serviço trabalhando 8 horas por dia. Agora vamos fazer a nossa análise de exercício, tá? Fazendo a análise lá, vamos começar lá onde está o X. Se diminui os nossos dias, de forma aleatória, tá? Se diminui os nossos dias, a gente podia pegar a setinha para cima também, eu peguei a setinha para baixo. Se diminui os dias de trabalho, vocês concordam que para fazer o trabalho vai ter que aumentar as máquinas? Sim, né? Aumentar a quantidade de máquinas, sim. Então, a primeira já é inversamente proporcional aos dias. Vamos ver horas. Se diminui os dias, vocês concordam que também tem que aumentar as horas para dar conta disso? Sim, né? Então, o que a gente faz agora? Agora, montando a tabelinha lá. 8 sobre x vai ser igual. As que têm seta contrária vai inverter, tá? Ou seja, 10 sobre 5 vezes 8 sobre 6. Por quê? Essa seta sobe, ou seja, elas vão ser o contrário dessa daqui. Estou usando aqui x e y só para vocês verem a diferença, tá? Então, a gente mantém 8 sobre x e inverte as que são inversas ao nosso x, tá? A nossa grandeza que tá no x, beleza? E aí, o que a gente faz agora? Isso aqui vai ficar 8 sobre x igual. Vou pôr uma setinha aqui para não confundir vocês. Igual. 10 vezes 8 vai dar 80 e 5 vezes 6 dá 30, né? A gente pode cortar esses zeros aqui, ficando 8 sobre 3. Aí agora a gente multiplica o inverso. 8x vai ser igual a 8 vezes 3, 24. X vai ser igual a 24 dividido por 8. X vai ser igual a 3. Ou seja, vão levar 3 dias para que 10 máquinas trabalhando 8 horas façam o mesmo serviço. Vamos para o nosso esquema rapidinho para a prova. Então, se for inversa, inverte a fração. E se for direta, mantém a fração. Multiplica tudo de uma vez, que foi o que a gente fez aqui, tá bom? Essa questãozinha aqui, pessoal, ela é estilo a essa banca aqui, Fundação Getúlio Vargas, tá?
Fundação Getúlio Vargas, bem famosinha. Vamos lá. Se 8 operários constroem 120 metros em 10 dias, quantos metros serão construídos por 12 operários em 15 dias, mantendo a produtividade? Então, vamos colocar o O de operários, vamos colocar D de dias e M de metros, tá? 8 operários, então, constroem 120 metros em 10 dias, né? Quantos metros serão construídos por 12 operários em 15 dias, mantendo a mesma produtividade? Então, X. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa relação lá. Vocês concordam que se aumentar a quantidade de muro, a quantidade lá de metros no muro, vocês concordam que aumenta a quantidade de operários para construir mais muro? E vocês concordam que se aumentar a quantidade de muro, aumenta também a quantidade de dias para fazer ele? Então, essa daqui se trata de uma regra de 3, diretamente proporcional, tá bom? A gente vai fazer lá a multiplicação. 120 sobre x igual a 8 sobre 12 vezes 10 sobre 15. O 12 e o 10 dá para a gente cortar pela tabuada do 2, que vai dar 5 e vai dar 6. O 8 e o 15 não dá para cortar, e o 6 e o 5 também não. 8 vezes 5, 40, e 15 vezes 6, ó, vai dar 3, vai. Aqui 6 vezes 1 vai dar 6, mais 3, 90. Vai dar essa relação aqui. Corta, corta. Vamos para a relação final. 120x vai ser igual a 4 sobre 9, tá bom? Agora a gente multiplica cruzado, 4x vai ser igual a 120 vezes 9. Ó, aqui, 9 vezes 0 vai dar 0. 9 vezes 2, 9 vezes 2 vai dar 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. 1080, tá? Então, 1080, x vai ser igual a 1080 dividido por 4. Então, 1080 dividido por 4, vamos fazer essa divisão. 1 não dá, pega o 10, que vai dar 2, que vai dar 8, resta 2. Desce o 8 aqui. O 28 na tabuada do 4 vai dar 7, que dá 28, 0, 0, desce esse 0 aqui e põe o 0 lá. Ah, prof, mas será que fica esse valor mesmo? Dá para vocês fazerem a confirmação, tá? É só fazer lá 270 vezes o 4. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 7, 8, 28 vai 2, né? 4 vezes 2 vai dar 8, mais 2, 10, 1080, tá? Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que 12 operários em 15 dias vão construir 270 metros, tá bom? Essa questãozinha aqui não é uma questão de concurso, mas é uma questão baseada no estilo, ela é uma questãozinha de simulado, tá? Então, ela é baseada no estilo que a banca cobra, tá bom? Vamos fazer uma revisão rapidinho, porque questão vai ter bastante lá no material para vocês estudarem, tá? Então, eu consigo, conforme a dúvida de vocês, eu consigo ir respondendo por lá. Então, vamos fazer uma revisão. A regra de 3, ela é dividida em simples e composta, certo? Aqui, mais de duas, então tem mais de duas grandezas, e aqui é somente duas, tá? Quando ela é direta, você multiplica, vou fazer o xizinho de multiplicação, multiplica as frações cruzado. Então, vai ter lá A sobre B igual a C sobre D. Multiplica cruzado, tá? Quando é inversa, você multiplica a fração que vai estar lá quando você faz a relação e ela sobe, uma setinha sobe e outra desce, você vai fazer lá A sobre B igual a D sobre C, ou B sobre A igual a D sobre C. A mesma coisa, tá? E aqui, quando a gente tem a composta, quando ela é direta, a gente faz lá a parte que tem o x, eu vou colocar aqui. Quando é direta, você mantém o lado do x do outro lado do igual e vai multiplicando as frações conforme está na tabelinha. Quando ela é inversa, você multiplica, você deixa o x de um lado e aquelas que são contrárias ao x, eu vou colocar aqui A sobre B vezes D sobre C e assim por diante, E sobre F, só uma representação, tá?
Quando ela é inversa, você multiplica lá, supondo que essa primeira fração aqui ela é inversa, vai ser B sobre A, e essa aqui é direta, D sobre C, e essa é inversa, F sobre E, tá? Isso aqui é só para vocês terem um macetinho aí rápido de quando é regra de 3. Façam os exercícios do material, qualquer dúvida me chama lá, que eu faço a resolução. Não deu para trazer muitas questões, senão a aula ficava muito mais longa, então a gente precisou acelerar aí para vocês verem como funciona, tá bom?